Você já parou para pensar como uma mulher que viveu há mais de 2000 anos continua sendo um dos maiores enigmas da humanidade? Não estamos falando apenas de uma rainha qualquer, mas de uma estrategista que moldou a história, uma figura que transcendeu gerações e virou sinônimo de poder, mistério e fascínio. Cleópatra, a última rainha do Egito. Mas quem foi ela de verdade? Uma sedutora irresistível, uma governante brilhante ou algo muito além disso? Neste vídeo, vamos mergulhar na vida dessa figura icônica. Você vai descobrir histórias que nunca te contaram na escola, explorar teorias fascinantes e talvez até mudar completamente sua visão sobre quem Cleópatra realmente foi. Então fique comigo até o final, porque este é um daqueles mistérios que você não vai querer perder. Para entender Cleópatra, precisamos voltar ao Egito de 332 a.C., quando Alexandre o Grande conquistou a terra dos faraós. A partir daí, iniciou-se a dinastia Ptolomaica, que governaria o Egito por mais de 300 anos. Uma dinastia grega em terras egípcias. Imagine isso, governantes que falavam grego em um país onde o povo adorava deuses egípcios e falava uma língua completamente diferente. E foi nesse caldeirão cultural que Cleópatra nasceu, em 109 a.C., em Alexandria, uma das cidades mais importantes da antiguidade. Desde cedo, ela se destacou por algo que seus antecessores ignoraram: a conexão com o povo. Enquanto a maioria dos Ptolomeus via o Egito apenas como um trono, Cleópatra mergulhou na cultura local. Ela falava egípcio fluente, algo inédito na sua dinastia, e se apresentava como a reencarnação viva da deusa Ísis. Isso não era apenas simbólico, era uma jogada política brilhante. Cleópatra também é um exemplo fascinante de como a narrativa histórica pode ser moldada por aqueles que vencem. Após sua derrota, Otaviano, o futuro imperador Augusto, utilizou sua propaganda para transformá-la em uma figura vilanesca e decadente, enfatizando sua sensualidade em detrimento de suas conquistas intelectuais e políticas. Essa estratégia ajudou a justificar a conquista do Egito e consolidou a imagem de Cleópatra como um símbolo de excessos orientais que precisava ser controlado por Roma. Mas e se essa visão for apenas uma máscara conveniente criada para ocultar seu verdadeiro poder e influência? Outra dimensão fascinante da vida de Cleópatra é sua relação com a ciência e a química. Há indícios de que a rainha tinha conhecimentos avançados para a época, possivelmente influenciados pela proximidade com a lendária Biblioteca de Alexandria. Suas maquiagens, feitas com minerais como malaquita e galena, não apenas embelezavam, mas também protegiam os olhos contra infecções. Essa união de estética e funcionalidade demonstra sua capacidade de combinar tradição e inovação, uma qualidade que também se refletia em sua governança. Apesar de todo o fascínio em torno de sua figura, o legado de Cleópatra vai além de sua vida e morte. Ela simboliza uma era de transição, marcando o fim do Egito, como uma potência independente e o início de sua integração no Império Romano. Mais do que isso, Cleópatra é um lembrete de como mulheres poderosas enfrentam barreiras, preconceitos e reinterpretações ao longo da história. Seu nome é um convite para explorarmos não apenas quem ela foi, mas também o impacto duradouro de suas escolhas e como elas ecoam em debates contemporâneos sobre gênero e poder. Mas governar o Egito nunca foi uma tarefa fácil. Após a morte de seu pai Cleópatra aos 18 anos, foi obrigada a dividir o trono com seu irmão de 10 anos, Ptolomeu III. Como era tradição na dinastia, eles também se casaram. Um casamento puramente político, diga-se de passagem. Mas a tensão entre os dois irmãos logo se transformou em guerra aberta. Você consegue imaginar o que é lutar pelo poder contra seu próprio irmão? Exilada por Ptolomeu III, Cleópatra arquitetou sua volta triunfal. E é aqui que a história começa a se entrelaçar com uma das figuras mais poderosas de Roma, Júlio César. Cleópatra sabia que para recuperar seu trono precisava de um aliado poderoso, e foi exatamente isso que ela encontrou em Júlio César. Mas como atrair a atenção de um dos homens mais influentes do mundo? Simples, com uma entrada triunfal. Segundo relatos, Cleópatra se enrolou em um tapete e foi entregue pessoalmente a César. Quando o tapete foi desenrolado, lá estava ela, uma jovem de 21 anos, confiante e decidida a conquistar lugar no poder. E funcionou. César ficou impressionado com sua inteligência, carisma e ousadia. Ele ajudou a retomar o trono, eliminando Ptolomeu III no processo. Mas essa aliança não era apenas política. Cleópatra e César se tornaram amantes e juntos tiveram um filho, Cesarião. Para Cleópatra, essa relação era muito mais do que amor, era estratégia. Ela queria unir Egito e Roma através de seu filho, criando uma dinastia que governaria os dois maiores poderes da época. Depois da morte de César, Cleópatra encontrou outro aliado em Marco Antônio, o braço direito de César. Aqui, mais uma vez, ela usou sua habilidade política e seu magnetismo para criar uma aliança poderosa. Mas dessa vez, a aposta foi alta demais. Ao unir suas forças às de Marco Antônio contra Otaviano, o futuro imperador Augusto, Cleópatra acabou provocando sua própria ruína. Quando você pensa em Cleópatra, provavelmente imagina uma mulher de beleza estonteante, graças às interpretações de Hollywood.
Mas e se eu te dissesse que a verdadeira Cleópatra pode não ter sido tão bonita assim? Moedas antigas mostram uma mulher com traços fortes e um nariz proeminente. Porém, sua beleza não era o que realmente a destacava. Cleópatra era uma intelectual. Ela falava pelo menos 9 idiomas, era versada em filosofia, matemática e química, e comandava o Egito com uma habilidade que poucos líderes poderiam igualar. Sua verdadeira arma era sua mente, e isso a tornava irresistível. Além disso, Cleópatra entendia o poder da imagem. Ela se apresentava como uma deusa viva, usava maquiagens elaboradas que não apenas embelezavam, mas também protegiam contra infecções. Uma combinação de vaidade e ciência. A morte de Cleópatra é um dos maiores mistérios da história. A versão mais famosa diz que ela se deixou picar por uma cobra venenosa, mas será que isso é verdade? Muitos historiadores questionam essa narrativa. Alguns acreditam que ela usou um veneno oculto em um pente, enquanto outros sugerem que sua morte foi encenada como um último ato de resistência contra os romanos. E o que aconteceu com seu corpo? Até hoje, ninguém sabe onde Cleópatra foi enterrada. Muitos acreditam que seu túmulo está submerso nas águas de Alexandria, mas as buscas continuam. Você já imaginou o que poderíamos descobrir se encontrássemos esse túmulo? Cleópatra foi representada de muitas formas ao longo dos séculos, como uma sedutora, uma estrategista e até como uma deusa. Mas o que essas representações dizem sobre nós? Será que estamos mais fascinados por sua aparência ou por sua inteligência? Na era moderna, sua figura continua sendo um campo de batalha cultural. Alguns a reivindicam como símbolo de resistência feminina, enquanto outros discutem sua ancestralidade. Era ela grega, egípcia ou de origem mista? A verdade é que Cleópatra foi todas essas coisas e muito mais. Cleópatra foi muito mais do que uma rainha ou uma sedutora. Ela foi uma força da natureza, uma mulher que desafiou seu tempo e deixou um legado que ainda nos intriga. Mas o que mais me fascina é como ela continua a nos desafiar. Quem foi Cleópatra de verdade? E o que ainda temos a aprender com ela? Agora eu quero saber de você. Qual é o mistério sobre Cleópatra que mais te intriga? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com quem você acha que também vai se apaixonar por essa história. Até a próxima! Nos últimos anos, descobertas fascinantes têm reaberto debates sobre Cleópatra. Um dos documentários mais comentados recentemente sugere que sua imagem foi distorcida pela propaganda romana. Cleópatra foi derrotada por Otaviano, que depois a pintou como uma figura devassa para justificar a dominação do Egito. Mas e se, na verdade, ela fosse muito mais parecida com os ideais contemporâneos de liderança feminina? Em 2020, um grupo de arqueólogos, liderados pela Dr. Kathleen Martinez, apontou para a possibilidade de que o túmulo de Cleópatra em Marco Antônio esteja localizado no sítio arqueológico de Taposiris Magna, próximo a Alexandria. Durante as escavações, foram encontrados artefatos, moedas e inscrições que sugerem uma conexão com a última rainha do Egito. Imagine o impacto cultural e histórico que seria encontrar este túmulo. O que poderíamos aprender sobre sua verdadeira aparência, cultura e até a maneira como escolheu morrer. Além disso, tecnologias modernas, como radar de penetração no solo, têm sido usadas para mapear regiões submersas de Alexandria. E recentemente, cientistas descobriram vestígios de estruturas antigas que podem ser partes do Palácio de Cleópatra, atualmente debaixo d'água devido a terremotos. Essas descobertas não apenas reacendem a busca pela verdade, mas também nos mostram como ciência e história podem caminhar juntas para iluminar o passado. E se Cleópatra não fosse apenas uma governante astuta, mas também uma visionária cujas estratégias poderiam ser modelos para sociedades futuras? Pense em Alexandria, a cidade que ela governou e que era o centro do mundo intelectual na época. A Biblioteca de Alexandria foi uma das maiores concentrações de conhecimento da antiguidade. Hoje, cidades inteligentes e sustentáveis buscam integrar o conhecimento e a cultura como parte de sua infraestrutura, inspiradas em conceitos antigos como este. Um paralelo interessante é a ideia de que Cleópatra entendia o poder simbólico da união cultural. Alexandria não era apenas um centro comercial, mas um lugar onde gregos, egípcios e outras culturas coexistiam. Esse modelo multicultural de governança poderia inspirar sociedades futurísticas que buscam a integração global. Poderia ser Cleópatra um protótipo de líderes globais do futuro, que utilizam tecnologia e diplomacia para unificar povos? Embora a história de Cleópatra seja profundamente ligada ao Egito e a Roma, muitas culturas têm lendas que ecoam os elementos de sua vida. Na Índia, por exemplo, histórias de rainhas estrategistas, como Rani Lakshmibai, apresentam figuras femininas fortes que usaram inteligência e carisma para moldar o destino de suas nações. Da mesma forma, na mitologia chinesa, Wu Zetian, a única imperatriz oficial da China, é frequentemente comparada a Cleópatra por suas habilidades políticas e o uso de estratégias inovadoras para governar. E se essas histórias não fossem coincidências, mas indicassem uma rede cultural mais conectada do que imaginamos? Algumas teorias sugerem que rotas comerciais da antiguidade
podem ter permitido uma troca de ideias entre essas culturas. Poderiam os métodos de Cleópatra ter inspirado outras líderes ao redor do mundo? Ou vice-versa? Cleópatra continua a influenciar a cultura pop de formas inesperadas. Jogos como Assassin's Creed Origins colocam os jogadores no Egito Antigo, explorando cenários que recriam a época da rainha. Já na música, artistas como Katy Perry e Beyoncé exploraram o simbolismo de Cleópatra em videoclipes, reforçando sua imagem como ícone de poder e feminilidade. No cinema, sua história foi revisitada em produções como o filme estrelado por Elizabeth Taylor, em 1963, e no recente documentário da Netflix que gerou debates sobre representatividade. Cleópatra não é apenas uma figura histórica, ela se tornou um símbolo de debates contemporâneos sobre gênero, etnia e poder. É comum que as pessoas questionem por que ainda nos importamos com Cleópatra. Afinal, já se passaram mais de 2000 anos desde sua morte. A resposta é simples. Cleópatra não é apenas história, mas também um espelho da humanidade. Sua vida e legado tocam em questões universais: poder, identidade, amor e traição, que continuam a fascinar e ressoar em nossa sociedade. Outro questionamento frequente é sobre sua aparência. Muitos perguntam, por que não temos imagens precisas de Cleópatra? A verdade é que a maioria das representações foi influenciada pelos romanos, seus inimigos, que buscavam difamá-la. Além disso, a ausência de seu túmulo e múmia dificulta qualquer conclusão definitiva. Mas será que é a aparência dela que realmente importa? Ou seriam suas ações que definiram seu legado? Por fim, fica a questão: e se encontrarmos seu túmulo? Essa descoberta poderia reescrever a história, desafiar narrativas estabelecidas e talvez até trazer novas perguntas. Mas até lá, o mistério de Cleópatra continua a nos inspirar e a alimentar nossa imaginação.